Olá meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo espírita e hoje para falar um pouquinho em relação a por que nós ficamos doentes. Por que as doenças existem? Cada um, em determinado momento de sua vida, pode passar por uma situação de desconforto, uma situação que nós julgamos às vezes erroneamente como uma situação ruim, lembrando que tudo passa. Mas nós podemos passar por uma situação assim, um momento de dificuldade passageira, dificuldade momentânea, e daqui a pouco eu explico porque eu disse que aos nossos olhos às vezes a gente entende que é uma situação ruim, é que às vezes não é, que é o que nós analisamos apenas do ponto de vista material como uma doença, na realidade muitas vezes, ou quase sempre, é o remédio que nós necessitamos. E aí eu explico um pouquinho. A Joana de Ângeles, ela possui uma vasta coleção de textos e um deles fala em relação às doenças, explica por que a humanidade tem enfrentado várias doenças ao longo de todos os tempos, e quando descobre a cura para uma doença, outras surgem mais cruéis e avassaladoras, é porque tem se buscado curar os efeitos e não as causas. É o que ela fala no texto Autodescobrimento, psicografado por Divaldo Franco. Tem se buscado curar os efeitos. A gente vai até a farmácia, estamos com dor de cabeça, compramos um remédio, e esse remédio ele visa curar o quê? O efeito. Busca curar o efeito daquela doença. A dor de cabeça é o efeito para algo que está de errado com o nosso corpo. Quando nós remediarmos as causas, nós não teremos mais efeitos. E é justamente aí que eu vou chegar daqui a pouquinho neste mesmo vídeo. Portanto, diante de uma enfermidade, diante de uma dificuldade, cada qual possui as suas particularidades, cada um possui os desafios da jornada que nos é própria. Eu possuo os meus, você os seus desafios, as suas doenças. E a Joana de Ângeles vem e diz que doenças não existem, o que existem são doentes, que em maior ou menor grau somos todos nós, somos seres doentes. Estamos num grande hospital que é a Terra. E aí eu explico então, existe o espírito, existe o perispírito, que é o nosso corpo astral, é aquilo que dá forma ao nosso corpo físico, é o nosso corpo menos denso. Quando desencarnamos, para mantermos uma forma, temos o nosso perispírito. Então o nosso perispírito ele carrega as impressões que nós causamos a ele ao longo de toda a nossa jornada evolutiva. Então, certa feita, numa outra encarnação, praticamos um assassinato, essa impressão ficará no nosso perispírito. Numa outra jornada, numa outra encarnação, fumamos demais, essa impressão nociva ficará em nosso perispírito. Os maus pensamentos que nós tivemos numa outra jornada, eles ficam impressos em nosso perispírito. E então nós reencarnamos. E aí começam a acontecer as coisas. Nós passamos a enfrentar as dificuldades. Só que de acordo com o planejamento reencarnatório, nós sabíamos das dificuldades que enfrentaríamos quando não resultadas de infrações ou de coisas que nós criamos nesta encarnação presente. Já que nós viemos com promessas de fazer coisas boas e às vezes ao longo do caminho passamos a nos equivocar. Então essas doenças elas vêm muitas vezes para resgatar aquelas promessas que nós fizemos. Nós temos que seguir uma estrada reta, uma linha reta. Quando nós nos desviamos por um ou por mais motivos, a espiritualidade dá um jeitinho de nos empurrar de novo para a estrada reta. Logo, a doença ela deixa de ser, portanto, uma doença, mas ela passa a ser vista como um remédio. A Alcione já dizia que nós não devemos interpretar o remédio apenas pelo gosto amargo que produz a penosa sensação de alguns segundos, mas sim pelo efeito benéfico que produz. A Alcione, consta neste livro aqui, Renúncia, de Francisco Cândido Xavier, ela diz exatamente isso. O remédio deve ser interpretado pelo efeito benéfico que produz e não pelo sabor amargo que dura apenas alguns segundos. A nossa doença, ela é o sabor amargo do remédio chamado vida que nós experimentamos. Só que vai produzir um efeito muito positivo.
Portanto, a gente tem que passar a ver que isso também passa. E aí vem uma outra historinha do Chico, que ele sofria muito com o problema de coração, né? Sofria de angina, e um dia ele pediu para o Dr. Bezerra de Menezes uma orientação, e o Dr. Bezerra de Menezes volta com uma orientação de Nossa Senhora Aparecida alguns dias depois, e diz: Chico, isso também passa. E aí o Chico ficou com isso na cabeça. Sempre que ele pensava na doença, ele pensava que isso também passa. Hoje, evidentemente, no plano maior, não sofre com esse problema chamado angina, e todos nós temos os nossos problemas. Então, as doenças que nós enfrentamos, nós já entendemos que elas são o remédio que nós necessitamos. E aí eu conto algumas outras histórias relacionadas a isso também. Uma vez um marceneiro, ele foi até o Chico, ele tinha perdido um dedo, na verdade parte do polegar, naquela máquina que os marceneiros usam, aquela serra, né, para cortar madeira, e ele era uma pessoa muito boa, ele ajudava muito as pessoas no dia a dia, e quase não guardava nenhum dinheiro, porque o que ele ganhava ele ajudava as instituições, as famílias carentes, e os amigos diziam, fulano, você tem que guardar dinheiro pensando no futuro. E ele não pensava muito no futuro, ele pensava naquele presente. E um dia ele perde parte do dedo. É uma história que o Chico contou, né, e alguns livros narram essa história. E que ele foi procurar o Chico, falou: Chico, esse foi o salário? A vida inteira prestando serviço a Deus, ajudando as pessoas, e aí é dessa forma que eu recebo a minha retribuição? E aí o Chico tem uma mensagem do Emmanuel. Emmanuel aparece e diz: diga a ele que nem sempre ele foi uma pessoa tão boa assim. Houve um tempo que ele possuía alguns escravos e os escravos que não trabalhavam bem, ele arrancava os braços desses escravos. Logo, ele criou uma mancha em seu perispírito do tamanho de um braço. Mas como ele foi tão bondoso, ou seja, como ele se iluminou, ele se lançou à iluminação interior, ele se elevou de fato, como? Praticando o bem, ajudando as pessoas, aquela mancha no perispírito foi diminuindo até ficar do tamanho de um dedo. Há uma outra história de José Xavier, o irmão do Chico. Ele certa vez sofreu um AVC, essa história é conhecida no filme do Chico, em alguns livros, e houve um tempo, voltando um pouquinho, houve um tempo que Chico passava, ele era procurado demais pelas pessoas, as pessoas o tempo todo procuravam o Chico, queriam ajuda, e em um determinado momento o chefe do Chico estava se incomodando um pouco com aquilo e disse, e o Chico não queria, de certa forma, prejudicar aquelas pessoas, magoar aquelas pessoas, e ele pediu para o irmão dele, então, passar a receber aquelas pessoas durante o dia, dar o atendimento fraterno durante o dia, que à noite aquelas pessoas seriam recebidas por ele no centro espírita. E isso foi durante 12 anos. Certo dia, esse mesmo irmão do Chico, José, ele sofreu um AVC e ficou ali desacordado durante algum tempo, no limiar entre a vida e a morte. E aí aparece Emmanuel e diz que iria tentar resolver a situação do irmão do Chico. Como? Pedindo a Jesus que ele pudesse desencarnar. E após algum período, Emmanuel volta e diz que todo o bem praticado por aquele espírito durante 12 anos, ele realizou o atendimento fraterno durante 12 anos. Todo aquele período foi levado em conta. E então ele poderia desencarnar. Ele não precisaria ficar acamado durante 12 anos, que é o período de provas que ele teria que ficar na cama. Teria que ficar acamado durante 12 anos. Como durante esse mesmo período ele ajudou as pessoas, sua dívida foi liquidada. Então nós podemos diminuir as manchas que nós criamos em nosso perispírito através do amor. Também através da dor. Mas nós já estamos hoje enfrentando as nossas dificuldades, os nossos conflitos. Então, se nós resolvermos agora fazermos um novo fim, nós podemos eliminar e muito das dívidas que nós contraímos no passado. Então, é por isso que nós ficamos doentes.
nós criamos algo no passado, esse passado volta em forma de doença. A doença, na realidade, ela é uma possibilidade bendita da gente voltar à estrada, da gente fazer um novo fim. Então, na realidade, a doença já passa a ser um remédio. Mas nós podemos evitar remédios assim, com sabor amargo, se a gente começar agora se reeducando, transformando os nossos atos, modificando os nossos pensamentos, tendo uma outra conduta. Então parte daquela dívida ficará para trás, pois nós teremos liquidado tal dívida com muito amor. Então essa é a natureza da doença, é por isso que nós ficamos às vezes enfermos, mas lembrando que doenças não existem, o que existem são doentes, que em maior ou menor grau somos todos nós. Então até o próximo vídeo.